Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Piero Pires e você está no canal do Ministério Semente de Amor da Igreja Batista Central de Campinas. E hoje iremos refletir sobre os capítulos 5 e 6 do livro O Evangelho para a Vida Real, do autor Jerry Bridge. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Mas disse Jesus a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18:11. O capítulo 5 tem como título O Cálice Vazio e trabalha a questão desse item presente em algumas passagens do Evangelho de Cristo, trazendo o cálice como uma figura de linguagem. O cálice é um utensílio como um copo, que serve para bebermos algo. O autor nos provoca então a meditarmos sobre o que havia no cálice. Podemos, por ora, até associarmos o cálice à crucificação, como se Cristo estivesse pedindo para que se fosse poupado daquele tipo de morte. Porém, com isso ainda não conseguiríamos responder à pergunta: o que havia no cálice? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vemos que o cálice de Deus é uma referência ao seu juízo, como podemos ver no livro de Salmos. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Salmos 75:8. Jeremias é ainda mais específico sobre isso, dizendo assim: Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei. Jeremias 25:15. Pegando um exemplo do Novo Testamento, olhando para o futuro, temos a passagem de Apocalipse que demonstra o mesmo conteúdo no cálice de Deus. Diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14:9-10. Com isso, vemos que o cálice citado é uma metáfora e se refere ao juízo de Deus, expresso no derramar da sua ira sobre as nações e pessoas pecadoras. A ira de Deus é um tema difícil, por ora negado por alguns estudiosos ou ignorado pela maioria dos crentes, pois ele trata de algo que nos é muito particular, ou seja, o pecado. Parece um contrassenso pensar em um Deus de paz, amor, benignidade, e que esse mesmo Deus pode irar-se. Numa autoanálise, é simples chegarmos à conclusão de que não somos tão ruins assim. Porém, todo pecado é uma transgressão ao Senhor. Todo pecado nos leva a desobedecer às ordens do nosso Deus. Todo pecado é uma afronta à soberania do Senhor. Talvez outro motivo que nos leva a negligenciar esse assunto é o fato de pensarmos em nossos amados, familiares e amigos, porém incrédulos, estão sujeitos também à ira de Deus. Inconscientemente, adotamos a filosofia de que, se ignorarmos algo, isso simplesmente desaparecerá. Porém, a Bíblia não nos dá essa opção, afirmando que a ira de Deus é expressa tanto em juízo temporal quanto eterno. Tanto no Antigo e Novo Testamento temos várias passagens que falam sobre a ira de Deus. Como exemplo, olha o que diz o livro de Romanos: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, versículo 18. O autor define e diz que a ira de Deus surge do seu intenso e imutável ódio por todos os pecados, e é a expressão concreta de sua inflexível determinação em puni-los. Podemos dizer que a ira de Deus é a sua justiça em ação, retribuindo todos nós de acordo com o que merecemos, que é sempre condenação por causa do nosso pecado, que independente do quão pequeno ou insignificante possa nos parecer, é essencialmente um ataque à majestade infinita e à autoridade soberana de Deus.
Todo pecado é rebelião contra a autoridade de Deus, um desprezo à sua lei e um desacato aos seus mandamentos. Deus, pela própria perfeição de sua natureza moral, não pode deixar de se irar com o pecado. Diante do exposto, o autor pergunta: o que havia no cálice? Sim, era a ira de Deus. Quem deveria tê-lo tomado? Nós deveríamos ter tomado. Quem o tomou? Cristo tomou por nós. Jesus, como nosso representante, bebeu o cálice da ira de Deus e em nosso lugar. Ele o sorveu até o fim, bebeu até a última gota e fez isso por nós como nosso substituto. Foi no final desse momento que ele clamou. Diz assim o versículo, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, versículo 46. A Bíblia define esse ato de Cristo por nós como propiciação. Porém, as versões mais modernas da Bíblia acabam trazendo o termo sacrifício expiatório no lugar da propiciação, por conta de uma compreensão mais facilitada dos termos. Mesmo assim, o autor, Jerry Bridge, entende que a palavra propiciação é a que traduz melhor o ato de Cristo por nós, bebendo do cálice da ira de Deus. Conforme o autor, uma palavra que nos ajuda a compreender melhor a propiciação é a palavra esgotado. Jesus não somente desviou ou impediu a ira de Deus, ele esgotou a ira de Deus, ele tomou até a última gota do que estava no cálice. Veja o que diz a palavra. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Observem as palavras castigado, atingido, afligido, transpassado, esmagado. Essas palavras descrevem o derramamento da ira de Deus como seu Filho em nosso lugar. Cristo esgotou o cálice da ira de Deus para que todos os que confiam nele não há mais nada no cálice. Ele está vazio. Por que Cristo passou por tudo isso? Esvaziando o cálice da ira de Deus por nós? Foi por causa do grande amor do Pai por nós, como vemos no livro de 1 João. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 10. Vários são os versículos que afirmam o amor do Pai por causa da grande obra da expiação de Jesus, como por exemplo, João 3,16, Romanos 5, versículo 8, Efésios 2, versículos de 3 a 9. O cálice vazio deve nos encher de humildade e gratidão, uma vez que não somos merecedores de tanto. Mas o fato de Deus nos amar tão grande e profundamente levou o seu Filho, Cristo, à cruz para esgotar e quebrar de uma vez por toda a condenação do pecado em nós. Isso nos conecta ao capítulo 6, em que o autor deu como tema o bode expiatório. Mas o que é um bode expiatório? O termo bode expiatório significa aquele que é feito para carregar a culpa das ações dos outros ou de eventos que o mesmo não causou. Você consegue pensar em pessoas, nações, etnias que foram usadas como bode expiatório em alguma situação? O maior exemplo de bode expiatório que temos é o Senhor Jesus Cristo, que, como vimos no capítulo 5, levou toda a culpa em seus ombros por algo que ele não fez. Era prática no Antigo Testamento, conforme orientação do próprio Deus, o sistema sacrificial, que atingia o seu clímax no dia da expiação, que consistia na separação de 2 bodes, sendo que um deles seria sacrificado e o sangue aspergido diante do propiciatório, simbolizando
o sacrifício de Cristo por nós, e o outro, conforme descrito em Levíticos, seria solto no deserto após Arão, por meio da imposição de mãos na cabeça do bode, transferir todo o pecado do povo. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as suas duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico, capítulo 16, versículo de 20 a 22. Assim, a morte do primeiro simbolizava o meio de propiciar a ira de Deus por meio da morte de uma vítima inocente no lugar do pecador. E o envio do segundo para longe estabelecia o efeito dessa propiciação, a remoção completa dos pecados da presença de Deus Santo e do seu povo. Como ambos os bodes representavam a Cristo, podemos dizer que Cristo se tornou o nosso bode expiatório, levando a culpa dos nossos pecados em sacrifício propiciatório e, por meio desse ato, carregando-os para longe da presença do Santo Pai. Ou seja, Deus não se lembra mais como está escrito em Isaías. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25. Interessante que ao lermos Isaías, vemos que Deus é intencional quanto à não lembrança do pecado. O autor coloca que não é um simples esquecimento que acontece ali. Muitas vezes por uma falha de memória ou por um lapso, não, mas é uma atitude intencional de não se lembrar, apagar, eliminar da sua mente. Não se lembrar é a forma de Deus expressar o perdão absoluto, como está escrito no livro de Hebreus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e de seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Assim, a morte do primeiro simbolizava um meio de propiciar a ira de Deus por intermédio da morte de uma vítima inocente no lugar do pecador. E o envio do segundo para longe estabeleceu o efeito dessa propiciação, a remoção completa dos pecados da presença do Deus Santo e do seu povo. Hoje vemos não mais o símbolo, mas o próprio Cristo. As atitudes de arrependimento e fé são necessárias hoje para confiarmos em Jesus como nosso bode expiatório. Precisamos reconhecer a nós mesmos como pecadores diante de um Deus santo. Precisamos, por assim dizer, colocar a nossa mão sobre a cabeça de Cristo e confessar toda a nossa transgressão e rebelião. Mas não somente confessá-lo de uma forma individual e única, mas todos os dias, vivendo debaixo dessa graça, gratos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Deus deu a cada um de nós, dentro dos nossos corações, uma consciência, uma bússola moral que testemunha da sua lei. Em pessoas pecaminosas, a consciência é, em certa medida, endurecida, ou seja, relativamente insensível ao pecado. Mas em um cristão que amadurece, a consciência se torna cada vez mais sensível às violações da lei de Deus. E como resultado disso, nossas consciências continuamente nos indiciam, acusando-nos não só de pecados particulares, como também, mais importante, de nossa pecaminosidade geral. Nossa pecaminosidade é muito real para nós e achamos difícil crer que Deus não se lembra mais de cada delito. É exatamente nesse ponto que a figura do bode expiatório faz ainda mais sentido. Por meio da fé é que entendemos que por meio de Cristo, representado pelos dois bodes, tivemos a propiciação ao ser morto e ter o seu sangue aspergido sobre o propiciatório, e a expiação que removeu, apagou os pecados que estavam contra nós. O objeto da propiciação é a ira de Deus, enquanto o objeto da expiação é o pecado. A obra de Cristo está terminada. Nada mais resta a ser feito. A ira de Deus foi propiciada, nossos pecados foram removidos.
E aí o autor nos provoca a pensar: apreciaremos isso apenas em nosso momento inicial de salvação ou também em nossa aceitação diária diante de Deus? É somente quando fazemos da última maneira que realmente começaremos a apreciar a glória da cruz e as insondáveis riquezas de Cristo. Meus queridos, esse foi o estudo desse mês, dessa semana, em relação ao capítulo 5 e 6 ali do livro do Jerry Bridges. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado por essa palavra e que entenda realmente todo o teor desse conteúdo. Que Deus te abençoe, fique com Deus, amém.